Glória a Deus, estamos chegando. Quero dar as boas-vindas a você. Somos a Igreja Metodista em Copacabana, na Décio Vilares 36, no bairro Peixoto. Hoje nós vamos estudar a Palavra do Senhor. E aí eu quero pedir que você já comece a compartilhar, quero pedir que você já comece a acessar. Quero pedir que você comece a compartilhar esse link com seus amigos, com seus irmãos, com seus vizinhos. Hoje é noite de bênção, hoje é noite de oração. Hoje é noite que vamos falar com Deus. E eu quero dar as boas-vindas para você que já está chegando. Você que está aí já conosco do outro lado. Vamos adorar o Senhor. Vamos compartilhando aí esse link aqui. Já posso ver algumas pessoas entrando aí. Não consigo identificar o semblante de todo mundo não, mas alguns assim eu consigo dar um alô aí, dar um amém aí. Aí a gente consegue visualizar melhor. Eu vou pedir para que você entre e não saia. Entre e não saia. Irmã Rita Brum, parece que é o pastor José Ubirajara, Isabela. Me abandona não, gente, me abandona não. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Vamos entrar na presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Povo de Copacabana, cadê vocês? Cadê meu povo lá de Copacabana? Ainda não consegui visualizar ninguém de Copacabana ainda, gente. Começa a compartilhar aí. Vamos adorar ao Senhor. Vamos engrandecer o nome do Deus Todo-Poderoso. Curtindo essa música especial. Ministério Quero. O pastor Nilson, a sua esposa, a irmã Simone, são pessoas que a gente tem assim no nosso coração, assim, muito especial. E essa família é uma família que sempre nos honrou. Eu louvo a Deus pela família Teixeira. Louvo a Deus porque é um privilégio viver com essa família querida, viver com essa família amada. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, começa a chegar, tá chegando mais gente. Tá começando a chegar mais gente. Chega aí e não sai não, não me abandona não, tá? Não me abandona não. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Bom podermos estarmos juntos. Você já pode estar mandando aí seu pedido de oração. Daqui a pouco nós vamos orar. Nós vamos ter momentos de oração hoje. Então eu quero pedir que você já deixe aí seu pedido de oração. Se você tem um pedido especial de oração, motivo especial de gratidão, grande bênção, compartilha aí. A gente quer estar junto contigo aí nesse momento especial aí da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor. Grande é o Cordeiro Santo de Deus. Começando a chegar mais gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Irmão Antônio Garrido, já estou vendo, visualizando ali, irmão Antônio Garrido. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Luiz Carlos já está ali também, seja bem-vindo, Luiz Carlos. Povo amado, povo querido. Bom a gente poder estar junto. Louvado seja o nome do Cordeiro Santo de Deus. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ser consumido no teu altar, como oferta suave e entrega. Uma Rejane chegando também, seja bem-vinda. Aleluia. Que bom, gente. Olha só, nosso povo já está chegando junto aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que o Senhor possa manifestar a sua glória aí no seu lar, meu querido, minha querida. O Senhor possa manifestar a sua presença aí onde você está, porque aí tem um ungido, aí tem uma ungida do Senhor. E o Senhor vai honrar a tua fé, o Senhor vai honrar a confiança que você tem colocado diante dele. Mais uma vez, somos a Igreja Metodista em Copacabana, na Décio Vilares, número 36. Enquanto você está aí chegando, eu quero começar orando nesse instante. Enquanto você vai fazer chegar aqui alguns pedidos de oração, vamos orar nesse instante. Aleluia. Santo é o Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Queremos entrar na tua presença. Entramos na tua presença, Pai Santo. Ó Deus, pedindo, ó Deus querido, a tua misericórdia, pedindo o teu favor sobre nós nesse dia de hoje, que tu possa ter total liberdade e o controle total nessa live, possa abençoar de maneira sobrenatural as pessoas que estão acompanhando agora aqui a live, as pessoas que vão acompanhar depois a gravação, que sejam, ó Deus de poder e glória, envolvidos com a tua presença, envolvidos com a tua graça. E, ó Deus querido, aqueles que não te conhecem possam ter o privilégio de conhecer-te como Senhor e Deus. Senhor, nós queremos, ó Deus, como fazemos também toda a quarta-feira, clamar pela nossa nação. Nós declaramos que o Brasil é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O estado do Rio de Janeiro é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O município do Rio de Janeiro é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ó Deus, que tu tenha o total domínio sobre a nossa nação. Começa a bater em retirada, todos os demônios que têm assolado a nossa terra. Começa a bater, ó Deus querido, em retirada e arrancados tudo aquilo que não foi plantado por ti. E por isso, ó Deus, e para isso nós pedimos a tua bênção sobre os poderes constituídos, presidência, Senado, Câmara, bem como todos os seus ministros, assim também como o governo do Estado, o governador, seus secretários, toda a sua assessoria. Deus, nós colocamos nas suas mãos, assim também como a Câmara Estadual dos Deputados. Nós também clamamos pelo nosso município, pelo nosso prefeito, por toda a sua equipe de trabalho, secretários, tu possa mover com teu braço forte sobre o nosso estado. E, Senhor, e nesses dias nós queremos pedir, ó Deus, o teu direcionamento. Quando nosso município começa já a abrir algumas coisas fechadas antes pela pandemia, cesse toda a fúria de pandemia no nosso estado, cesse toda a fúria de pandemia no nosso município. Deus, possa atuar de maneira operante com a tua mão de poder sobre o estado do Rio de Janeiro, sobre o município do Rio de Janeiro, sobre o Brasil. Quero interceder por todos os profissionais que estão na linha de frente. Deus querido, na pandemia eu quero pedir que tu fortaleça, Senhor Jesus, os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Deus, pessoal do apoio, toda a equipe, que tu possa
Vi com teu manto de poder, com teu manto de graça, cobrindo cada um. Deus abençoe a cada um no retorno para os seus lares, que possam chegar bem, Deus, possam chegar, ó Deus, livre de todo e qualquer vírus. Toma nas tuas mãos, ó Pai querido. Deus, eu quero também interceder, ó Deus, em favor da nossa igreja, quero interceder em favor dos mais idosos de uma maneira muito particular, de uma maneira muito poderosa. Tu possa abençoar os nossos idosos, Senhor, alguns ainda confinados, bastante assustados, que Tu possa visitá-los nesse momento, porque Tu és a nossa certeza, Tu és a nossa esperança. Toma também, Senhor, as nossas crianças nas Tuas mãos. Quero pedir uma bênção especial para cada pai, cada mãe. Sabemos, ó Deus querido, que em tempos de isolamento social, não tem sido fácil cuidar das nossas crianças. Dê-nos estratégias certas. Dê-nos paciência, dê-nos graça. Quero interceder também, ó Deus, em favor dos enfermos da nossa igreja. Toma nas suas mãos. Mas eu quero te agradecer de uma maneira muito especial pela vida do seu João, esposo, ó Pai querido, da tua serva. Tu possa abençoar, ó Deus, ele hoje teve alta do hospital, já está em casa. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Continue agindo, ó Deus querido, na vida do seu João. Também quero interceder, ó Deus, pela filha da Luciana também. Tu possa agir com teu braço forte, Senhor, curando todo flagelo de enfermidade. Senhor, também quero interceder pela nossa vizinhança, pela nossa família, por cada lar que está assistindo agora, que está ouvindo essa palavra agora, que possa ser, ó Deus querido, abençoado, fortalecido pelo Senhor da igreja. Toma nas tuas santas e benditas mãos. Nós intercedemos, nós clamamos no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Povo de Deus, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Próximo domingo agora é o primeiro domingo do mês de junho, é o dia 7 de junho. E aí a gente vai continuar fazendo as nossas ceias online. Então, vou pedir que você já esteja providenciando. A gente vai estar consagrando esses elementos da ceia do Senhor. E você vai estar podendo fazer mais uma vez, como a gente fez no mês passado, a ceia em família. A ceia em família. Então, eu vou sugerir, logicamente, né? Não combinei nada com ninguém, mas eu vou passar uma função para o nosso irmão Wagner. Wagner, ainda não vi ele entrar ali ainda na nossa live, mas se você puder, no momento da ceia, no momento da consagração, tira uma foto, depois envia pelo grupo do WhatsApp da igreja, para a gente depois montar um painel, ter umas ideias. Logicamente que eu preciso do Wagner para isso, do Wagner, da Márcia, da Duda, que é especialista no assunto, né? Então, a gente precisa que você nos mande essas fotos para que a gente possa estar compartilhando. Não sei como é que o Wagner vai criar aí, mas ele é bastante criativo, então pode estar fazendo isso para nós. Então, você vai estar nos enviando e a gente vai estar, então, depois montando um painel, tá bom? Enquanto você está chegando, deixa eu... a gente está falando sobre o livro de Apocalipse. A gente já viu aqui que o livro de Apocalipse é um livro que fala sobre a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse, como bem escrito, é revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para a igreja, para mostrar aos seus servos coisas que brevemente devem acontecer. E aí a gente percebe, já falei isso, só fazer uma recapitulação, o livro de Apocalipse foi escrito em sinais, ele foi escrito de forma como é que eu diria? Foi escrito realmente de uma forma em que
precisa de uma interpretação. Os símbolos têm um significado, né? É uma linguagem própria, uma linguagem figurada própria do livro de Apocalipse. E aí quando a gente fala sobre a literatura apocalíptica, a gente passa em outros profetas, como por exemplo o profeta Ezequiel. A gente vê que Isaías também falou muito sobre escatologia. Joel, profeta Joel, vários outros profetas falaram então sobre escatologia. Então são coisas que em breve devem acontecer. E aí eu já falei para você e vou repetir novamente, há várias escolas de interpretação do livro de Apocalipse, né? Então a gente citou aqui algumas das escolas da interpretação do livro de Apocalipse. E a gente precisa entender isso. Quando a gente começa a estudar Apocalipse, a gente precisa ter muito claro isso para a gente, tá? Precisa ter muito claro isso para a gente. Então nós já estudamos o primeiro capítulo, já estudamos o segundo capítulo, e a ideia hoje é a gente concluir com o terceiro capítulo. Aí a gente chega à carta da quinta, da sexta e da sétima igreja. Então a gente viu Éfeso, né? A gente viu Esmirna, a gente viu Pérgamo, a gente viu Tiatira, a gente agora vai ver Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Então a gente vai começar lendo a palavra. Se você puder nos acompanhar aí, a gente tem diferentes interpretações, né? Mas você pode entrar aí e nos acompanhar, porque é interessante. Então eu vou ler do versículo de 1 a 6, que fala sobre a igreja de Sardes. Diz assim, capítulo 3 de Apocalipse: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nomes e que vives e está morto. Ser vigilante e firme, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Se não vigiardes, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o teu nome do livro da vida, e confessarei teu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, Sardes também era uma cidade rica do mundo do 6º século ali, antes de Cristo, né? E por isso, uma cidade também que era muito famosa no Império Romano, mas era uma igreja que a gente percebe logo quando a gente começa a ler que era uma igreja que de alguma forma vivia de aparência. Era uma igreja que vivia de aparência, e mera aparência, realmente. Mas tinha a fama de ser uma igreja viva. Ela vivia realmente dessa fama. Podemos notar que, como nas outras cartas, Sardes também foi escrito ao anjo da igreja. Então a gente entende que ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. Se dirigia ao pastor da igreja, porque biblicamente o pastor é responsável pela igreja. Mas era uma igreja que vivia de aparência. Ainda havia muitas práticas pagãs que estavam dominando aquele povo. Então, a gente percebe que, mesmo assim, o texto nos faz uma advertência. Mas ainda assim, havia alguns que não se contaminaram com as suas vestes.
ou seja, pessoas genuinamente cristãs. Isso nos lembra que a palavra do Senhor, quando Deus fala com o profeta Elias, lá em 1 Reis, no capítulo 19 e 18, quando ele diz: reservei para mim 7.000 varões que não se dobraram seus joelhos diante de Baal. Ou seja, no momento que o profeta achou que estava sozinho, né? Deus provou para ele que ele tinha reservado um exército. Deus disse para ele que tinha 7.000 fiéis juntamente com ele. Então ele começa falando realmente o que tem os 7 espíritos, o versículo 1. Para uma igreja morta, nada melhor do que a operação dos 7 espíritos, a plenitude do Espírito Santo na sua obra vivificadora. Pobre de mim, pobre de você, pobre de nós, se não houvesse sobre nós os 7 espíritos, o Espírito Santo de Deus. Aí eu quero lembrar para você que na numerologia bíblica, 7 é o número de Deus, é o número perfeito. E aí ele continua: que tens nome que vives e está morta. Mais uma vez provando pra gente que a igreja vivia de mera aparência. Vai embora não, gente. Não me larga não, tá? Ou seja, podia enganar os homens, é fácil. A gente enganar os homens, falo sempre isso lá pro povo, coisa mais fácil. É enganar o pastor da igreja é bobo, você conta uma historinha, ele acredita. Mas Deus, a gente não consegue enganar. Então, queridos e queridas, realmente era uma igreja que vivia de aparência, mas nunca consegue realmente enganar a Deus. Você nunca consegue enganar a Deus. Então, você não pode viver só de aparência. A Bíblia nos diz que a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Não há meio crente, não há meio cristão, né? Não há mais ou menos crente, não há mais ou menos servo, é sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. E aí ele continua falando, né? O versículo 2: confirma os que estavam para morrer. Ou seja, confirma que Deus está ali para levantar o ânimo da igreja, para afirmar a fé deles. Além de estarem mortos, Deus sempre dá uma segunda chance para que a gente realmente não venha perecer. Por isso a palavra do Senhor também nos adverte, lá em Efésios capítulo 5, no versículo 14: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, ou Cristo te esclarecerá, conforme algumas traduções. Então, ou seja, o Senhor estava advertindo a igreja a deixarem para trás as obras mortas, a deixar para trás as práticas antigas e viver o novo de Deus. Versículo 3: que tem recebido, ouvido, guarda-o e arrepende. Então, queridos e queridas, não basta receber o Espírito Santo de Deus, mas é preciso também guardar a fé. É preciso também realmente reafirmar a fé, porque a gente não pode. Eu tenho um cântico que diz que eu gosto muito: rompendo em fé, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. No dia a dia nós somos provados, no dia a dia a gente passa por momentos, né? E quando a gente clama por socorro, quando a gente pede por socorro, o papai está sempre pronto realmente a nos proteger, a nos guardar. Então Deus estava advertindo que a igreja tinha que deixar as obras mortas de lado. Quero trazer a esperança, quero trazer a lembrança aquilo que nos traz esperança. Então, a gente precisa trazer a lembrança coisas boas. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto continua: alguns que não se contaminaram seus vestidos, alguns que não contaminaram suas vestes. Naquela igreja haviam, louvado seja o nome do Senhor, alguns fiéis, crentes, cristãos genuínos, verdadeiros, que não se contaminaram com práticas pagãs e eram realmente grandes responsáveis
em deter a presença de Deus sobre aquele lugar. Então, queridos e queridas, se Deus te colocou aí, nesse lugar, Ele tem te mantido fiel, Deus tem te mantido aí firme, querido e querida, porque Ele quer contar contigo, Ele quer contar com as suas vestiduras brancas, porque Ele tem dito assim, olha, eu que te sustento, eu que te guardo, eu que te protejo. E aí o versículo 5 também diz, olha, vestes brancas e o seu nome no livro da vida. Para uma igreja contaminada, manchada pelo pecado, vestes brancas, para uma igreja morta em sua maioria, é promessa realmente de vencer, porque vocês terão os nomes escritos no livro da vida. Essa é a promessa de Deus para a igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está mandando aí mensagem, não está aparecendo aqui no meu visor, não está aparecendo aqui na minha tela, né? Mas aí eu posso visualizar aqui, vejo o Carlão, vejo o Luiz, vejo a Valéria, vejo o Antônio, vejo a Rita, vejo o pastor Bira e também vejo a irmã Rejane, e Wagner e Márcia também estão aí juntos, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos passar para o versículo 7 da igreja de Filadélfia. É que semana passada, gente, eu dei uns puxões de orelha aqui porque eu passei muito do horário, né? Hoje eu pretendo não passar muito do horário, ok? Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, diz o que é santo, o que é verdadeiro, e que tem a chave de Davi, e que abre que ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem e prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu darei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, e também meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, então, a gente pode perceber aí, né? Você que está chegando, seja bem-vindo. Estamos aqui no capítulo de número 3 de Apocalipse, na carta agora a igreja de Filadélfia. Então a cidade de Filadélfia também foi uma cidade que foi destruída pelo terremoto 17 anos depois de Cristo. Porém, o Império Romano a reconstruiu. A igreja de Filadélfia, na verdade, pelo que a gente observa aqui, era uma igreja humilde, simples. Porém, tem sempre um porém, né? Havia dentro dela uma sociedade corrupta. Era absolutamente infiel ao Senhor. E seu testemunho era uma sociedade corrupta, mas a igreja era uma igreja fiel ao Senhor. Seu testemunho agradava a Deus ao ponto de o Senhor lhe dirigir palavras afetuosas. Olha só, versículo 7. O que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Recebe essa palavra aí, querido. Deus dizendo para você, eu sou o teu Deus, o que eu abro ninguém fecha, e o que eu fecho ninguém abre. Louvado seja o nome do Senhor. Essa frase nos lembra quando o profeta Isaías declarou, né? Operando eu, quem impedirá? A expressão que tem a chave de Davi é uma figura do Senhor, do Rei, do Soberano, que tem todo o poder. Ele reinará
para sempre. Ele reina na igreja. Ele é o Senhor da igreja. E ali, na igreja de Filadélfia, perdão, de Laodiceia, não, perdão, Filadélfia mesmo, tinha um trono onde Deus se assentava. E o versículo de número 8, ele diz, olha, diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. O que abre e ninguém fecha. Ele colocou uma porta aberta ali. Era uma bênção, uma promessa de prosperidade, de vitória, de fruto, de alegria que o Senhor sentia por essa igreja. Deus tinha um carinho muito especial por essa igreja. Em seu momento fiel, realmente era uma igreja que estava no coração de Deus. E por isso, né, Paulo também escreve aos Romanos, isso nos traz à memória essas palavras de Paulo lá em Romanos, no capítulo de número 8. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Né? Aí Paulo começa a citar ali um montão de coisas, mas nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amado e amada, se você está passando por prova, se você já não aguenta mais prova, olha só, agarra em Jesus, cola em Jesus, tá? Perde a fé não. Não perde a fé não, porque diante de ti ele tem colocado uma porta aberta e essa porta ninguém pode fechar. Continuando o versículo 8. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Então, a nossa fidelidade não depende da nossa força. A gente vive, louvado seja o nome do Senhor, na força do Espírito Santo, para agradar ao Senhor. Então, e aí eu traz à memória um cântico muito conhecido por mim, e eu sei para o povo metodista também, é o hino de número 345 do Inário Evangélico, né? Que fala assim: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, e sinceros que seguem junto a Jesus. Né? É maravilhoso esse hino, no 345 do Inário Evangélico. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. A igreja de Filadélfia entendia as palavras de João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o versículo de número 9 começa a trazer algumas advertências. Os da sinagoga de Satanás, que adoram prostrar aos seus pés, né? Era uma promessa do Senhor à igreja, sobre os judeus que perseguiam, estavam ali na igreja, confessavam a fé, mas na verdade não eram de Deus. Um dia eles seriam humilhados diante da igreja querida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles viriam um grande amor de Jesus por aquela igreja, a igreja de Filadélfia. E eles, então, reconheceriam que quão grande é o meu Deus, quão grande é o nosso Deus, quão grande e maravilhoso é o nosso Deus. Continuando, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Aqui está uma revelação, essa igreja, que na palavra é para a igreja do Senhor. Ou seja, você é a igreja do Senhor, então essa palavra é para você. Que diz assim, olha, a todo o seu povo que guarda a sua palavra, ele livrará na hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Ou seja, sobre a grande tribulação que ele está falando. Então, eu te guardarei. Na hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Então, nós temos essa promessa do Senhor. Versículo 11, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aqui, na verdade, não está se referindo à salvação. João capítulo 10, versículo 29, diz, meu pai que mais deu maior do que todos, a ninguém pode arrebatá-los da minha mão. Então, há uma promessa
de quando a gente está na mão do Senhor, ninguém pode nos tirar. Nada, nada, nada. Só eu, se eu quiser sair. Senhor, eu não quero mais viver debaixo da tua proteção, eu não quero viver mais sobre a tua bênção, eu quero renunciar. Aí, querido e querida, é você e Deus. Mas ninguém, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, uma coisa é certa, a coroa da glória, a coroa de vitória, a coroa de honra, é garantida para aqueles e aquelas que são fiéis, que permanecem fiéis ao Senhor, que apesar de perseguidos, apesar de serem injuriados, apesar de serem caluniados, apesar de todas essas coisas, tem a promessa da proteção de Deus. Tem a promessa de que um dia vai morar nas regiões celestiais, a qual o Evangelho de João, no capítulo 14, nos promete. Versículo 12, coluna do templo, dele nunca sairá. É a promessa de Deus ao que vencer. Os apóstolos, né, foram chamados de coluna de fogo, coluna da igreja. Essa é uma expressão que simboliza uma parte importante daquelas que têm parte no reino de Deus, né? E a gente percebe que uma coluna, ela sustenta uma construção. E essa é a honra que Deus honrar os seus fiéis. E Ele promete que nunca sairá, nunca nos deixará, por maior que sejam as provas. Então, a gente tem uma certeza que nós habitaremos com o Senhor para sempre. Para sempre. Então, a gente precisa crer nesse Deus Todo-Poderoso. E não posso esquecer que, conforme o versículo também 12 fala para nós, que somos povo de Deus, somos chamados filhos e filhas, somos selados pelo Espírito Santo de Deus e vamos habitar na Nova Jerusalém, aquela que o capítulo 21 fala que desce da parte de Deus. É uma cidade que Deus tem preparada para nós. Nós reinaremos com o Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, o testemunho é fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre e cego e nu? Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui a 7ª carta, a última carta, que é da igreja de Laodiceia, e a gente também sabe que a cidade de Laodiceia era uma cidade rica, né? Ela possuía alguns templos imponentes e era também um importante centro financeiro da época, um grande centro comercial, e também, segundo os historiadores, lá tinha uma famosa escola de medicina, e pelo colírio que fabricava. Então era uma capital da província,
Ali havia conforto, mas, e bastante diversão. Então a igreja de Laodiceia também, por estar nesse contexto, era uma igreja morna. Era uma igreja em cima do muro. Né? Pelo menos ela tentava se dividir no meio de toda essa pandemia. Ela cocheava entre dois senhores, Deus e o mundo, porque o mundo nos atrai, o mundo nos chama. Contudo, a palavra de Deus nos adverte que não podemos servir. Presta atenção. Não podemos servir a dois senhores. Assim como era na igreja de Laodiceia, é na igreja de hoje. Querido, querida, não podemos servir a dois senhores. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nesse ponto, ele é extremamente ciumento. Seja bem-vinda aí, Melissa. Bom ver você. Né? Ele é extremamente ciumento. O versículo 14 nos diz, isto diz o amém. Em cada introdução das cartas, as igrejas havia uma qualificação do Senhor Jesus, conforme a característica de cada igreja. Então, a palavra de Deus nos diz, olha, seja o vosso falar se ensina ou não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Está lá em Mateus no capítulo 5, no versículo 37. Diz ainda, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20. Então, para uma igreja vacilante, né, morna, que não era fria nem quente, tentando agradar a Deus e o mundo, né, ele, Jesus, é o amém, e diz, olha, arrepende-te, arrepende porque o juízo está chegando, querido, querida. Olha só, recebe essa palavra aí, se arrepende porque o juízo de Deus está chegando. O juízo de Deus está chegando. Você precisa definir de que lado você vai estar. Tá bom? Versículo 15, nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Para Deus é preferível ou menos abominável assumir uma posição. Ser contrário do que ser em cima do muro. Não dá para ser palavra do homem de Deus, a palavra da mulher de Deus tem que ser sim, sim, não, não. Não existe meio crente. Não existe meio cristão. Não existe aquele cristão que serve a Deus na igreja, chegou em casa, ninguém me segura, porque aqui não é igreja. Mas você é a igreja do Senhor. E precisa se cuidar. Precisa realmente tomar uma posição. Né? Então, olha só o que a palavra realmente nos exorta. Olha, vomitar-te-ei da minha boca. É uma grave advertência do Senhor, que significa, vou rejeitá-lo totalmente, se não se arrepender. E a história nos mostra que isso aconteceu. Infelizmente. O castigo de Deus veio de tal modo que hoje, no lugar da cidade de Laodiceia, é um lugar deserto. A cidade não existe mais, a igreja não existe mais, porque não era quente nem frio e não realmente obedeceu ao Senhor. Versículo 17, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Pensavam que eram tanta coisa e na verdade não eram nada. Infelizmente, há hoje alguns como aqueles crentes ali de Laodiceia. Há alguns grupos religiosos que se acham tal, que se acham tal. Há igrejas hoje que se acham a tal. Mas olha só, muitas das vezes subestimam os simples.
Essa era uma das características da igreja de Laodiceia. E, portanto, ela foi exterminada. Versículo 18. De mim, compre os ouros para que te enriqueças. Ou seja, era uma igreja miserável, era uma igreja pobre. E vestido de branco para que te vistas. Era uma igreja nu. E que unja os seus olhos com o colírio para que vejas. Era uma igreja cega. Misericórdia. Apesar de tudo, Deus sempre tem um remédio adequado para cada vida. Deus tem um remédio adequado para cada igreja. Deus tem um remédio adequado para a igreja de Laodiceia. Deus tem o antídoto certo para todo e qualquer tipo e forma de pecado. Porque o pecado, querido e querida, desagrada a Deus. O pecado, fere o nosso Senhor, entristece o nosso Senhor. Então, diante do pecado, não há outro escape a não ser o arrependimento. O escape de Deus se chama arrependimento. Era uma igreja que era formosa, era uma igreja que era famosa. Era uma cidade que realmente fabricava um excelente colírio. Mas, portanto, a decadência espiritual da igreja de Laodiceia era gritante. Por isso que ele diz lá no versículo 19, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Essa expressão mostra claramente que para cada um de nós, Deus continua sendo misericordioso e justo. E ele sempre nos exorta, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, arrependei-vos, crê no Senhor Jesus. Então, estamos sim diante de um Deus que nos ama. Ama o pecador, mas abomina o seu pecado. Então, assim como Deus ofereceu um escape para a igreja de Laodiceia, Deus está oferecendo um escape para você também. O que Ele quer é a tua correção. O que Ele quer é que você volte ao caminho, que você volte ao primeiro amor, enquanto há tempo. Porque o versículo 20 diz que estou à porta e bato. É impressionante, né? Mas é uma realidade muito forte. Às vezes Jesus está fora da igreja, às vezes Jesus está fora da nossa vida. O que Ele está desejando ardentemente é entrar, fazer morada, e que nós reconheçamos que Ele é o Senhor, que Ele é o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele tira o pecado do mundo, que Ele transforma a vida, que Ele nos purifica. Ao que vencer, se assentará comigo no meu trono. Para cada igreja, o Senhor ainda continua tendo uma palavra certa. Para cada vida, o Senhor ainda continua tendo uma palavra certa. E segundo a circunstância dessa igreja, a igreja de Laodiceia, que era uma igreja, pobre, nu e cega, mas era uma igreja que Deus tinha uma grande misericórdia dela. E o que Deus queria que essa igreja era que ela deixasse as práticas mundanas e se voltasse para Ele. E Ele disse, olha, se vocês deixarem essas práticas, eu tenho um tesouro no céu. E é lá onde está, querido e querida, a esperança do cristão. Ao que vencer. Porque nós cremos que a nossa vida aqui na terra, ela é passageira. Na vida aqui tudo passa, nada nasceu para ficar. O que começa tem fim, também passa o mal e o bem. Mas o amor de Deus não passa. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em cada carta nós encontramos essa expressão. No final é uma advertência para que nós e os seus filhos sejamos sempre atentos,
aquilo que ele tem falado aos nossos corações. Querido, é maravilhoso servir um Deus vivo, porque ele fala conosco, ele interage conosco, sabe? Fala conosco durante a madrugada, fala conosco pela manhã, fala conosco à tarde, fala conosco à noite, né? Deus fala conosco a todo o instante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Filho de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa ter o ouvido sensível à voz do Senhor. Isto é, ele precisa da bênção do Senhor, eu preciso da bênção do Senhor, gente, olha, só 24 horas por dia, né? Para que a gente possa conseguir discernir a voz do Senhor. Porque o Espírito está falando, o Espírito fala à igreja. E aí, né, a gente percebe que realmente é importante demais. Então, João descreveu primeiramente essas coisas que viu, e ele diz que são coisas que breve deverá acontecer, isto é, nós entendemos também que essa é uma revelação que trata acerca do futuro. Então, queridos e queridas, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, fonte de inspiração para o homem de Deus, para a mulher de Deus, para o cristão. Nós não podemos rejeitá-la de forma alguma. Então, que ele possa nos abençoar, que ele possa nos guardar. Estou vendo ali Simone, Eliane, Beth, Rosa. Eita, povo abençoado, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Em nome de Jesus. Então, que a gente possa permanecer fiel ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor da igreja, porque não diferente das igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas da Ásia Menor, Deus ainda fala com a igreja. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda transforma. Deus ainda, né? Em determinados momentos, de vez em sempre, nos dá uns puxões de orelha, nos dá umas cajadadas fortes, né? Que ele está falando, a gente não ouve. Então ele começa a nos mostrar que nos ama e nos repreende porque ele nos ama. Eu vos repreendo e vos disciplino porque eu vos amo. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor acrescente bênção sobre a tua vida, viu? Deus te guarde, Deus te proteja e mantenha essa fé firme aí no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em breve, né, eu creio que ainda dentro do mês de junho, nós estaremos retornando às nossas atividades gradativamente, não de forma total, né? O bispo ficou de resolver isso semana que vem, e então a gente crê que os próximos 15 dias serão decisivos. E aí a gente sabe que a gente vai precisar retornar com alguns cuidados, a gente sabe que a gente vai precisar ter alguns cuidados especiais. Gente, olha só, a gente vai ter que usar um abraço só virtual, tá? Se comunicar com os cotovelos. A gente tem uma relação muito gostosa com a igreja, mas nesse momento, para minha preservação e principalmente para a sua, a gente não vai poder estar se abraçando mutuamente, tá bom? Então, muito breve a gente vai estar voltando. Lembrando que no próximo domingo a ceia, prepare aí os elementos, reúna a família para esse momento especial, tire uma foto, já que o Wagner está aí agora ao vivo e a cores, né? A gente vai estar postando essa foto no nosso grupo de informação, e aí então, depois eu vou deixar a cargo do Wagner aí, que ele é criativo, logicamente que a Márcia orienta aí, a Duda também, e vai ficar uma coisa bem bonita. Então, não deixe de estar participando, não deixe de estar conosco. Bom, preparando para encerrar, quero orar ainda por você, quero orar pela tua causa. Como eu disse para você, não está chegando aqui na minha tela meu informe, só estou vendo as faces e nem sempre eu consigo identificar a face de todo mundo, tá bom, gente? Mas vocês estão no nosso coração e a gente está com saudade de vocês, e por isso que em breve, muito breve mesmo, antes da volta de Jesus, a gente vai voltar a se reunir, tá bom? Quero orar. Pai, obrigado por essa vida que está acompanhando
esse momento especial de culto. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado porque somos a igreja do Senhor, a igreja viva. E como igreja viva somos guiados pelo Espírito Santo, e como somos guiados pelo Espírito Santo, tu fala conosco, e ó Deus, na hora e no momento que tu queres, e da forma como tu queres, tu usa quem tu queres, tu usa o instrumento que tu queres para falar aos nossos corações e mentes. E Senhor, assim como Samuel, nós declaramos, fala Senhor, fala Senhor, fala Senhor, porque seus servos e servas ouvem. Fala conosco pela madrugada, fala conosco ao amanhecer, fala conosco ao entardecer, fala conosco, ó Deus, durante a noite. Fala, Senhor, porque ansiamos ouvir a tua voz. Pai, quero interceder por todos aqueles e aquelas que estão apresentando seus pedidos de oração, que tu conheces, não chegou até a mim, mas tu conheces. Age com unção e graça. Nós repreendemos, ó Pai, todo espírito de enfermidade, e nós apresentamos também, ó Deus, esse óleo ungido, ó Deus querido, que de acordo com a Escritura Sagrada também tem poder medicinal, porque quando nós ungimos, ele tem eficácia para cura. Seja curado todo flagelo de enfermidade, seja curado, seja repreendido todo flagelo de enfermidade, no nome poderoso de Jesus. Agora, Senhor, que a tua bênção permaneça conosco. Não retire de nós o teu Espírito, não retire de nós a tua presença. Quero interceder ainda em favor da vida financeira da igreja de Copacabana. Eu quero abençoar cada membro, cada integrante da igreja metodista de Copacabana. Quero clamar que tu entre com providência sobre as nossas finanças. Deus, tu és o nosso socorro em todo momento. Eu quero pedir que tu abençoe a membresia da igreja. Quero pedir que tu abençoe, ó Deus querido, aqueles e aquelas, ó Deus, que têm feito voto de fidelidade a ti nos seus dízimos, nas suas ofertas, que tu haja de maneira sobrenatural sobre a vida deles e sobre a vida delas. Quero te agradecer também pela equipe administrativa que a gente tem, por esses irmãos que têm se colocado à disposição para o crescimento do teu reino. Quero abençoar o Ministério de Apoio Administrativo, quero abençoar a tesouraria da igreja, porque tu tem nos dado condições de honrar os nossos compromissos. Por isso, ó Deus, dê-nos temor e tremor a ti, ó Pai querido. Abençoe a vida financeira de cada um, abençoe a vida financeira de cada um, abençoe a vida financeira da tua igreja, no nome poderoso de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Amém, amém e amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado você que esteve conosco até o fim, você que nos acompanhou. Agradecer você também que me deixou, você que entrou aí, de repente correu. Domingo nós estamos de volta. Domingo a gente está de volta 9h30 com a nossa classe de escola dominical. Essa semana quem vai fazer a classe de escola dominical vai ser o nosso irmão Kleber, que é um dos professores da nossa EBD, né? E depois nós teremos o nosso culto pela manhã, 10h30, com ministração da ceia, e à noite, às 19h, com ministração da ceia também. Então, esteja presente, esteja participando, reúne a família, reúne aí o povo para a gente poder adorar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor. Vamos ter momentos para a gente poder estar adorando o Deus Todo-Poderoso, tá bom? Deus te abençoe de maneira muito sobrenatural e receba o nosso carinho, receba o nosso abraço. Deus te abençoe muitíssimo, tá bom? Fiquem com Deus, porque com Ele... Um abraço.